não sei quantas mil entradas, não sei o que, foi muito legal. Aqui é totalmente diferente, é uma coisa especial. Aqui eu nunca vi igual no futebol, no basquete, no torcedor futsal. É mais fanático, é mais fanático, passional? é mais passional. Como é que vocês, jogadores, lidam com isso? Olha, eu, graças a Deus, eu sempre, nunca tive problema com torcida adversária, sempre me respeitaram. Tem aqueles torcedores que xingam, né? Xinga a sua mãe, xinga o seu pai, né, tal. Até mesmo a sua esposa, né? Que é normal isso aqui no Brasil. E aqui, contra o Flamengo, já jogamos 4 partidas esse ano e nunca teve problema. O Flamengo foi o único time que ganhou do Vasco 2 vezes na primeira fase da Liga Futsal, mano? Nós perdemos os 2 primeiros jogos no primeiro turno da Liga e no segundo turno pro Flamengo. Eu tenho até uma coisa engraçada, o porteiro do meu prédio é flamenguista, ele. E nas 2 partidas que a gente perdeu o Flamengo, eu tava voltando, né? Entrou pela garagem. Não, entrei... Entrou disfarçado. Disfarçado não, eu entrei e ele me viu. Ele disse, rapaz, não deu hoje de novo, né, e tal. E tu tem que ir pro Flamengo, aquelas piadas. Pipoca tem uma história das senhoras que você encontrou? no banco, né? Tem essa história. A senhora de 80 Mas anos. antes de mais nada, Manuel, eu também quero mandar um abraço pro porteiro do meu prédio, que é o Vascaíno, que toda vez que eu perdi o campeonato, nós perdemos o campeonato. E o porteiro é vascaíno, cheguei 4 horas da manhã com a cabeça inchada, ele tava lá me esperando. Né? E parece que eles fazem de propósito. Não fazem, né? fazem. Exatamente. Muda o turno. pra esperar. Eu tenho uma história, boa. Pipoca estava no banco, e uma senhora pediu ajuda. Conta, Pipoca. Não, isso aconteceu 2, 3 dias atrás no máximo. Fui tirar o saldo e tal, e tinha 2 velhinhas, mas tipo aquela velhinha, 80 e tantos, tendo dificuldade com a máquina. Passar o cartão e tal. Aí eu vendo aquilo lá, não tinha nenhum funcionário, eu fui ajudar. Posso ajudar a senhora e tal? Ah, pode, estou tendo problema. Aí comecei a ajudar e tal, finalizou a operação, ela... Muito alto, nossa, aquele nosso, nossa, meu filho, como você é alto, né? Essa senhora e tal, o que você faz? Eu falei, eu sou jogador de basquete. Jogador de basquete? Como é seu nome? O pessoal me chama de Pipoca. Pipoca? Pipoca, seu filho daquilo, não sei que você perdeu pro Vasco. Não, calma, não. Por que você vai perder pro Vasco? Eu sabia tudo do jogo, tudo. E ainda soltou um palavrão que não deu pra falar que esse filho daqui não deu pra sair. O fanatismo chega a qualquer idade, né, Marcelo? Desse tamanho quase apanhou de uma velhinha de 1,5 m. Toda pergunta que mexe com a paixão, com a rivalidade, ela realmente gera muito interesse. E aquela, especificamente, era no momento em que essa rivalidade Flamengo e Vasco estava muito forte por causa do futebol. Então foi um programa que gerou muito interesse. Eu acho que talvez tenha sido ali um dos nossos picos de popularidade. A gente não mediu a audiência, é difícil até saber se foi um dos programas mais vistos, mas em termos de repercussão e de popularidade, acho que foi um dos nossos pontos altos. Há muita paixão, há muita emoção envolvida nisso. E os atletas de Vasco e de Flamengo têm que ter consciência disso, porque você joga num barril de pólvora. A partir do momento que você desencadeia uma briga, certo ou errado, você não sabe aonde a briga vai parar. A responsabilidade do atleta é grande. É muito grande, porque você está ali... coisa de apontar o dedo para a torcida... Muita gente apaixonada. O rapaz, o torcedor que está lá fora, que chora, você vê muitos torcedores chorando, ele não pensa 2 vezes para entrar e brigar. Então você tem que ter cuidado, muito cuidado quando você joga entre Flamengo e Vasco. É uma coisa que eu aprendi. Então, eu não provoco, mas também exige que não me provoque. A pressão, claro que existe. Isso é até normal. E no Brasil, a cultura é essa. Não é só no futsal, não é só no basquete, em qualquer esporte, até mesmo no futebol de campo, que você só se valoriza, você só tem mérito se ganhar. E ainda mais tem ganhar do Flamengo. Nós vascaíno hoje, né, nós não podemos perder do Flamengo em hipótese alguma. Eu acho que como os flamenguistas também não podem perder do Vasco. É assim lá no Flamengo? No Vasco geralmente é assim. É bem por aí. A ordem é nunca perder, principalmente pro Vasco. Pode perder para qualquer uma, pro Vasco não. Se tiver que perder, que não seja pro Vasco. Essa é a palavra final do técnico? Não, de todo mundo, é só do técnico, não, do presidente. Até da velhinha do banco. A velhinha do banco, não tem perdão. O presidente do Lance, Walter de Matos Júnior, e o editor executivo do Diário Esportivo participaram do Lance na Estácio e debateram o tema Ídolos no Esporte. O Guga tem um conjunto de características que
assim, o colocam numa posição que talvez a gente nunca imaginasse que depois da morte do Senna fosse surgir em tão pouco tempo, né? E num esporte que não seja o futebol, claro, como era a Fórmula 1. E o futebol, quer dizer, o ídolo no futebol, ele já tem uma questão que é muito mais difícil de se destacar do restante do universo do mundo do futebol. Ele tem a questão da rivalidade, né? Tem o ídolo de um time, pouquíssimos jogadores, no seu tempo, eles conseguiram, digamos, ultrapassar a questão da paixão da camisa que ele vestia, né? Talvez o último, esses dias eu comentava com alguns jornalistas e essa questão do fenômeno Guga, e dizia justamente que o Guga tem, voltando ao início, quer dizer, um conjunto de características que são muito interessantes. Ele tem uma cara de bom menino, que praticamente toda mãe queria um comportamento, Dedica, né? o título da mãe. Ao mesmo tempo ele tem um nível de rebeldia. É surfista. Né? Contemporâneo, né? Ele é surfista, ele foi chamado na França, depois de Roland Garros, de o surfista do saibro, né? Como ele é conhecido. Né? Até porque o saibro tem aquela coisa do surf, da derrapada. Ele tem uma relação familiar pública que é uma raridade nos dias de hoje, né? Ele tem um carinho com aquela família dele e vice-versa. E demonstra isso. Demonstra isso. Dá um exemplo público, né? Que se espera de um ídolo também, né? Nesse sentido, ele preenche esse outro lado, mas veja que ele vem acompanhado desse nível, dessa rebeldia, no jeito de vestir, no coque, no ser jovem mesmo. No ser jovem e assumir isso daí, né? Ele tem essa ligação com o próprio técnico dele, né? Mais do que uma relação profissional, é quase uma relação familiar dele com o Larry, né? Exatamente, que acompanha e até dizem que pelo fato dele ter perdido o pai jovem, o Larry preencheu um pouco esse espaço paterno naquela família, né? No seio da família dele. E ele ele é de um esporte de elite, muito pouco praticado em termos da população brasileira, que você nunca poderia esperar que fosse surgir, quer dizer, que o brasileiro fosse ser o número 1 do tênis mundial. Então, além de tudo, é uma aberração estatística. Né? Surgiu um número 1 de tênis, é como se amanhã o melhor jogador do mundo de futebol viesse da Finlândia. É uma coisa assim que você não pode esperar de jeito algum. O esporte brasileiro, ele depende de ídolos, né? Ele depende do surgimento de ídolos. Então, acho que o tema foi numa época bem oportuna. O último esportista que teve essa característica, quer dizer, tirando o Senna de lado, mas do mundo do futebol, foi o Zico, né? Que era um jogador que tinha aquela coisa ali da camisa do Flamengo, tudo isso, mas os torcedores de todos os times o respeitavam enquanto comportamento dentro do campo, fora do campo. E o Brasil precisava disso. A gente teve o Senna e agora que dura vida longa para o Guga. Os grandes clubes investiram no esporte amador e os maiores nomes do esporte brasileiro vieram para a cidade. Mas será que o Rio virou o principal polo esportivo do país? Eu acho que na atualidade o Rio cresce assustadoramente como um grande polo esportivo e talvez já se equilibrando aí com São Paulo nessa disputa pelo qual o maior do país. Você trabalhou muito tempo em São Paulo, trabalhou com equipes paulistas, né? Mudou o basquete? O centro do basquete agora é o Rio de Janeiro, tanto no masculino quanto no feminino? Bom, o feminino é a primeira experiência aqui no Rio de Janeiro para reviver, mas veio com bastante força. Eu acho que a equipe do Vasco e a equipe da Mangueira tem nas suas fileiras as grandes jogadoras do basquete brasileiro. Acredito que em São Paulo ainda vai continuar, mas o basquete feminino hoje está dividido realmente entre Rio e São Paulo. E o masculino já tem há muito tempo que vem com o masculino força. já está aí há 3 anos, né? A final foi carioca? Exato. Acho que o masculino já conseguiu superar. O feminino a gente veio aqui para trabalhar para isso. Na natação, Luiz Lima? Na natação é um polo. Depois que Vasco, Flamengo, os grandes clubes aqui do Rio sempre foram uma força na natação, mas agora está uma invasão de estrangeiros, digamos,
Nunca vi tanta gente de fora aqui no Rio como tem nesse momento. Inclusive no próprio Vasco, né? O próprio Vasco, na por natação exemplo, mesmo. da equipe olímpica, éramos 13 nadadores e só eu aqui do Rio, carioca mesmo. Então, realmente o Rio de Janeiro hoje é uma concentração de excelentes atletas que vieram de outras cidades, principalmente interior de São Paulo também. Então é uma felicidade. Quem dera se os outros grandes clubes de futebol do Brasil investissem como estão sendo investidos aqui nos atletas cariocas e brasileiros, como está sendo aqui no Rio. É o seguinte, o Marcelo, que vem antes do Maurício, deixou de tacar o teu ponto aí. Deixou de vir porque a mulher dele não deixou mais ele vir, ó. Só porque a Dora Bria veio aqui e ficou do lado dele. Faz um apelo aqui perante as câmeras para a mulher do Marcelo, para deixar ele ver o programa. Olha só. É Simone, é Simone, o nome dela. Fala para ela. Simone, olha só, deixa o menino vir. Importante e o que mais me chamou a atenção foi que o tempo todo vocês, enfim, o Felipe, todo mundo fica apresentando e chamando, né? Tentando trazer o universitário para o programa, que é a importância do negócio. É importante você que estuda, o outro que estuda, ou seja, o cara saber que não é aquele negocinho de escolinha, que ele fica lá, depois a turma vê e debate, ou seja, ele tem chance de aparecer para um público que não é o dia a dia dele. Isso eu achei mais interessante, saber que todo mundo pode participar. Foi importante para o lance, importante para os profissionais como eu, jornalistas, que trabalhavam no lance, para poder ter esse contato com a nova geração, representada pelos alunos da Estácio e por vocês todos. E creio que foi importante para a universidade também, para poder criar um laboratório onde todas essas práticas vão sendo desenvolvidas, aperfeiçoadas, né? Eu acho que o futuro dos programas esportivos, ele passa muito por essa abordagem que o programa Lance na Estácio soube dar. Para a gente que trabalha em jornal, quer dizer, um tipo de veículo diferente, um tipo de atividade diferente do dia a dia, que para nós serve até tanto como um treinamento, mas também para a gente exercitar essa questão de debater temas importantes que estão no cotidiano do nosso trabalho. É um programa onde você não é como os outros programas, né, de debate que a gente costuma ir, de futebol, tem mais liberdade para a gente conversar, para a gente falar de outros assuntos, então eu achei bem legal. Eu achei muito legal porque foi um programa que a gente fez, foi um dos melhores programas que a gente fez, porque vocês deixaram o pessoal deixou a gente muito à vontade, né, e eu acho que isso é legal. Você nunca a viu, mas ela esteve aqui durante muitos programas e virou personagem do Lance na Estácio. O seu nome? Simone, ou melhor, a mulher do Marcelo. É o seguinte, aqui ao seu lado ficava o editor executivo do Lancenet, o nobre Marcelo. Excelente jornalista, um homem que fala muito bem. Ele agora é o coordenador da revista Lance a Mais. Acontece que um belo dia estava aqui Dora Bria e o rapaz sentou ao lado dela. A partir desse dia, a mulher dele nunca mais deixou ele voltar ao programa. A Simone, né? Então eu vou reiterar um apelo a você. Simone, deixa o Marcelo voltar para aqui. Você pode assistir até aqui dentro. Ô, Duda, mostra aqui. A mulher do Carlos está aqui, olha só. Como é que é o nome da sua esposa? Como é que é o nome da sua esposa? A Marcele veio aqui assistir, tá tomando conta, certinho, tá olhando aqui. Faz certinho. isso também, Você pode fazer isso também, senta Simone. aqui também, fica aqui no estúdio com a gente. Fica aqui do lado dela, fica aqui do lado do Marcelo, assim como é Marcele, né? Marcele. Assim como a Marcele esteve aqui ao lado do Carlos César o programa inteiro. Se a Dora Bria estivesse aqui, não tinha problema, porque ela estava aqui de olho. Foi num programa que a gente fez sobre por que os jogadores de futebol preferem as louras. E a gente convidou o Donizete e a Dora Bria. E o Felipe passou o programa inteiro implicando comigo porque eu estava do lado da Dora, e aí começou com essa coisa de que a minha mulher ia ficar com ciúme e tal. E aí, pouco depois disso, eu fiquei impedido por algum tempo de participar do programa, porque eu estava aqui cuidando do lançamento da revista. E o Felipe transformou isso num grande evento, dizendo que eu não voltava mais ao programa porque a Simone, que é a minha mulher, não tinha deixado por causa da Dora Bria, ficou com ciúme da Dora Bria. Mas enfim, fazia parte da fanfarronice do programa. É o seguinte, o Marcelo, que vem antes do Maurício, deixou de tacar o teu ponto aqui. Deixou de vir porque a mulher dele não deixou mais ele vir, ó. Só porque a Dora Bria veio aqui e ficou do lado dele. Faz um apelo aqui perante as câmeras para a mulher do Marcelo, para deixar ele ver o programa. Olha só. É Simone, o nome dela. Fala para ela. Simone,
Olha só, deixa o menino vir, porque na verdade aqui não só vem menina bonita não, vem marmanjo, vem cara feio assim que nem a gente. Ah, tem careca, tem barbado, tem cabelo branco, tem negrinho feio, tem tudo aqui. Deixa ele vir. Para, não fala não que se ela vier aqui o Marcelo não pode vir, né? O Marcelo tá assim? O Marcelo tá assim, a mulher dele não deixa ele vir, falar que vem aí.